Olá, está começando mais uma edição do JD1 Entrevistas e hoje o nosso convidado é o deputado estadual Pedro Pedrocian Neto. Deputado, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Brenda, e todos os nossos amigos do JD1. Para começarmos, deputado, o senhor tem sido crítico da reforma tributária aprovada na Câmara. Por quê? Olha, é importante dizer o seguinte, nós precisamos ter uma reforma tributária no Brasil, mas ela tem que ser boa para o Brasil e tem que ser boa para o Mato Grosso do Sul. Eu tinha sido muito crítico ao texto que estava sendo debatido do substitutivo da chamada PEC 45, mas é importante a gente mencionar o seguinte, o texto foi modificado e na última hora o texto que foi aprovado é um texto muito mais palatável para o Mato Grosso do Sul, que atende uma série de anseios e críticas que nós havíamos colocado. Em primeiro lugar, qual que era a nossa principal preocupação aqui para o nosso estado? Nosso estado é um estado onde nós temos a agropecuária com uma pujança muito grande. Nós temos uma industrialização crescente, mas nós temos um estado que ainda tem uma base onde, seja o agronegócio, seja a agricultura familiar, os produtos agropecuários são parte da nossa matriz econômica. E com a ideia de criar um imposto com alíquota única, haveria uma elevação da carga tributária do agronegócio, né, do setor agropecuário como um todo, e isso ia prejudicar muito a competitividade do nosso estado. Então, o texto que foi aprovado no último substitutivo da PL 45 reconheceu boa parte das críticas que nós fizemos. Então, nessa questão especificamente, eu penso que nós conseguimos superar os problemas. Por quê? Como é que ficou? Na alíquota que for criada para esse IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir o ISS municipal e o ICMS estadual, nesse novo IBS, a alíquota que for definida, haverá uma redução de 60% para os produtos da agropecuária, que eu considero uma grande vitória nossa nesse sentido. E, além disso, houve a redução para a alíquota zero para os produtos da cesta básica. Além disso tudo, foi retirada a taxação do IPVA de equipamentos agrícolas, como, por exemplo, colheitadeiras, tratores, que originalmente estava dentro do texto. Eu acho que isso ia ser inaceitável para o setor agrícola. Houve um aumento do limite para até cerca de 5 milhões de reais para quem seria o contribuinte desse novo IBS. Então, retirando mais de 95% dos produtores rurais que não precisariam ser contribuintes do novo IBS. Então, uma série de coisas foram colocadas, inclusive a possibilidade de um regime diferenciado para as cooperativas, que também atende a anseios da categoria. Então, eu penso que o texto final tenha ficado muito mais interessante para o Mato Grosso do Sul. Qual é o problema que nós ainda precisamos resolver? Na questão da indústria. No último texto, ficou proibida a concessão de incentivos fiscais após 2033. Muitos poderiam pensar, mas 2033 está muito distante. Se você for pegar da perspectiva do desenvolvimento do nosso estado, essa é uma data que está bem aí. Então, e o incentivo fiscal tem sido um instrumento poderoso para que nós pudéssemos alavancar o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Outros estados, como por exemplo o estado de São Paulo, é um estado que tem quase 500 anos de história. Ele já tem uma economia industrial robusta, desenvolvida, enquanto que nós temos uma indústria nascente. Então, seria injusto privar o Mato Grosso do Sul desse importante instrumento que são os incentivos fiscais, que pela emenda constitucional, após 2033, seriam completamente extintos. Eu pergunto o que vai acontecer com Três Lagoas, quando nós acabarmos com o incentivo fiscal. Como é que nós vamos fazer para levar o desenvolvimento para cidades pequenas? Como, por exemplo, esse dia atrás eu estive em Rio Negro, junto com o governador Eduardo Riedel, para fazer a concessão de incentivos para uma granja que cuida de porcos, quer dizer, um investimento importante, mais de 20 milhões de reais. Como é que nós faríamos para levar um investimento dessa magnitude para uma cidade pequena como Rio Negro, que tem 5 mil habitantes? E se você for olhar no Mato Grosso do Sul, das 79 cidades que nós temos, a maior parte são de municípios pequenos, com até 15 mil habitantes. E nós temos inúmeros municípios com menos do que 5 mil habitantes. São municípios que, sem esse instrumento do incentivo fiscal, nós não conseguimos levar investimentos para essas regiões e nós teríamos um problema de desequilíbrio econômico-social no Mato Grosso do Sul. Por isso, eu penso que na reforma tributária, quando for para o Senado Federal, precisa tratar dos incentivos fiscais. E, deputado, o senador Nelsinho diz que a tributação para profissionais liberais que subirá pode ser modificada no Senado. O que o senhor acha disso?
Ora, essa é uma outra preocupação, porque nesse substitutivo da PEC 45, com a ideia de criação de uma alíquota única incidente para agropecuária, serviços e indústria, que era a ideia original do texto, vai fazer com que a carga tributária, que hoje é mais elevada dentro da indústria, seja jogada para o agro e também para o setor de serviços. Então, no setor de serviços, seria possível que nós tivéssemos uma elevação de carga tributária significativa. Nós não sabemos qual é a alíquota do novo imposto, que se será de 25% ou será de 30%, porque ele ficou a ser definido numa lei complementar e jogou a cargo do Tribunal de Contas da União fazer os cálculos de qual seria a alíquota tributária, a alíquota de impostos neutra. Isso é, aquela alíquota que não vai fazer com que a carga tributária global do país suba. Agora, embora a carga tributária não vai subir no total, vai ter uma repartição de carga tributária entre os setores. Hoje, a indústria que é muito taxada vai ser jogada para o setor de serviços, que vai fazer com uma elevação dessas alíquotas. Então, eu temo sim que haja esse problema, principalmente dos profissionais liberais, e inclusive um problema até de sonegação, porque no setor de mercadorias, né, quem produz mercadorias, uma indústria, uma fábrica, ou alguém que faz um atacado ou varejo, você consegue fazer a fiscalização, a Secretaria de Estado de Fazenda, secretarias municipais, a própria Receita Federal, consegue fazer essa fiscalização uma vez que existe o trânsito da mercadoria. Ela passa pela aduana, passa pelo posto fiscal e você vê a movimentação de estoques. No setor de serviços, você tem um problema da sonegação muito grande, porque o serviço ele é, por definição, intangível, ele não é algo palpável. Então, se você presta o serviço, não tem nenhum rastro daquela prestação de serviço. E se você coloca uma alíquota muito elevada, vai estimular boa parte dos setores que hoje estão trabalhando para a informalidade. Então, você vai, por exemplo, vou no médico, aí você tem que pagar, além do médico, mais 30% de alíquota de IBS ou CBS, que eles estão querendo criar, cria-se um estímulo muito grande para a sonegação. Quer dizer, hoje que você tem uma alíquota de até 5%, já existe grande sonegação, calcula se você tiver uma alíquota mais elevada. Então, eu penso que, no intuito de tentar fazer a reforma, embora a reforma seja bem intencionada e tenha uma série de vantagens de simplificação, de unificação, de gestão dos tributos, etc., comete algumas barbeiragens, tal como essa que você colocou dos profissionais liberais. É por esses motivos que eu não sou contra, eu quero deixar muito claro, eu não sou contra a reforma, sou a favor de uma reforma. Agora, a reforma não pode cometer arbitrariedades e levar setores econômicos inteiros a terem prejuízo. Deputado, o senhor seguirá no PSD? Seguirei dentro do PSD. E como o senhor vê a gestão do governador Eduardo Riedel? Olha, eu sou vice-líder do governador na Assembleia Legislativa, né? Um posto que me orgulha muito. O líder é o deputado Londres Machado, que é o decano hoje na Assembleia Legislativa, tem mais de 13 mandatos consecutivos, inclusive recordista nacional de mandatos. E eu sou o novato que estou debutando na Assembleia Legislativa dentro do meu primeiro ano, são 6 meses de trabalho, e eu estou como vice-líder do governador Eduardo Riedel. Com muita felicidade em poder desempenhar esse papel, agradecendo ao governador pela responsabilidade, pela confiança. E, na realidade, não é apenas a defesa do governo que a gente faz dentro da Assembleia, é uma defesa da visão que o governador Eduardo Riedel tem do desenvolvimento do nosso Estado. Um Estado mais leve, um Estado onde o tamanho da carga de impostos não seja pesado, que possa deixar com que o setor privado possa desenvolver, e que nós tenhamos um Estado que seja, ao final das contas, que ele seja próspero. Nós precisamos trazer prosperidade. Essa prosperidade tem que ser para todos, então ele tem que ser um Estado inclusivo também socialmente. Tem que ser um Estado que seja digital, porque eu acho que a gente precisa desburocratizar, nós precisamos tornar mais fácil a vida do cidadão no cotidiano, fazer com que o cidadão possa ter uma cidadania plena, né? Nós temos que apostar na inovação, que eu acho que essa é a cara do governo. E, por último, e não menos importante, toda uma agenda ambiental. Então, inclusive o governador está hoje indo para os Estados Unidos, está em Stanford com outros governadores para verificar temas com relação à agenda de sustentabilidade. Então, dentro de uma ideia de que nós podemos sim conciliar a agenda de desenvolvimento econômico com a agenda de sustentabilidade,
Eu acho que há muito tempo nós já superamos a ideia de que a agenda verde é uma agenda antagônica para a agenda econômica. Hoje você pega, por exemplo, o próprio agronegócio. Ora, quem está dentro da técnica, quem está querendo produzir, tem que fazer dentro com a sustentabilidade. Né? Nós temos que falar da preservação das áreas de preservação permanente, nós temos que ver toda a gestão para emissão de baixo carbono. Então, tudo isso está sendo colocado de uma maneira que não vai agredir a produção e vai, de outro lado, nós conseguimos conciliar essas duas agendas. Então, é dentro dessa visão de mundo que o governador trouxe na campanha eleitoral que a gente se insere, com a ideia de contribuir para o Mato Grosso do Sul. Eleição em Campo Grande em 2024. Como o senhor pensa em se posicionar? Olha, esse é um tema importante. Eu penso que todo partido político tem que ter um projeto político e que, na verdade, é o seguinte, time que não joga não tem torcida. Então, eu penso que o PSD, em momento oportuno, vai definir conjuntamente quais são os caminhos que nós devemos seguir, seja para eventual candidatura própria, seja para eventual apoio a outras candidaturas que tenham mais chances de vitória, mas de qualquer forma nós fizemos um projeto onde o PSD possa se afirmar como partido, porque o PSD ele é um partido grande nacionalmente, nós temos 42 deputados federais na Câmara e nós temos 16 senadores, então é um partido que nacionalmente ele é muito relevante, a maior bancada de senadores hoje é do PSD, é um partido de centro, um partido que tem condição de estruturar diversas ações e conversar com os diversos setores da política brasileira. Então, eu penso que é um partido relevante que tem condição de contribuir para o desenvolvimento, seja do nosso Estado, seja para o desenvolvimento da capital. Agora, 2024 em 2024. Acho que a gente não adianta, é muito cedo ainda para definir qualquer projeto, é importante ouvir todas as lideranças partidárias, e ouvindo todas essas lideranças, nós vamos estabelecer um caminho para onde seguir. Deputado, queremos agradecer a sua participação e dar espaço para as suas considerações finais. Olha, é um prazer estar aqui, podendo conversar com todos os nossos amigos aqui do JD1, podendo prestar um pouco de contas do nosso mandato, né? Porque muitas vezes a gente faz coisas no nosso dia a dia e muitas vezes as pessoas lá na ponta não sabem o que o deputado está fazendo. Então, eu acho que é um grande prazer, uma oportunidade muito boa para que a gente possa levar um pouco do nosso mandato, que está lutando em diversas frentes, para que o Mato Grosso do Sul possa se desenvolver cada vez mais. É um prazer. JD1Noticias.com. A notícia no seu celular.